pedir um microfone para fazer a palavra principal, o maná principal, né? Glória a Deus, que a gente está esperando. Obrigado. Amém? Amém. Eu vou orar por ele, eu peço que a igreja se coloque de pé. Amém. Vamos orar pela vida do servo do Senhor, amém? Hoje o Senhor disse assim: filho, tu não vai pregar. Eu disse: mas como assim? Ele falou: tu vai mandar, mandar não. Tu vai chamar o meu servo, porque através da vida dele eu quero falar com a igreja. Eu não sei o que Deus vai falar hoje, mas eu sei que Deus vai falar em meio à tua palavra para com a minha vida e a tua vida. Então se atente, pega a tua porção, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu servo, Senhor, diante da tua face, da tua presença, segundo a tua vontade, Senhor. Pai, faça, Pai amado, dele boca do Senhor nessa terra, não só nesse altar, mas é nessa terra, Senhor. Que por onde ele passar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as palavras que o Senhor colocar diante do teu ventre, Pai, saia como uma espada flamejante na divisão do corpo, alma e espírito de almas que estão perecendo, Pai, e que isso venha trazer vida e fluir rios de águas vivas nas vidas que estão perecendo com sede e fome da tua essência, Senhor. Espírito Santo de Deus da verdade, cobre ele, cobre a tua casa, cobre a tua família, e aonde ele impor as tuas mãos, Senhor, e que venha ser abençoado, Senhor, no campo ministerial, profissional, familiar, e que todas as direções que o teu Espírito impor sobre ele, Pai, que venha trazer a confirmação da essência daquilo que o Senhor realmente estabeleceu sobre a tua vida e confiou nas tuas mãos, Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Pai. E nesse momento nós colocamos o teu servo nas tuas mãos e te pedimos, Pai, usa ele tremendamente em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos manter de pé? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é maravilhoso. Costumo dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gênesis 37. Podem se assentar, igreja. No caminho, eu quase já chegando aqui, eu falei para minha esposa a palavra que ia ministrar. Falei: o pastor fez o convite, o Espírito Santo me ministrou a pregar sobre José. E quando eu adentrei, o pastor estava falando de José, então já foi uma confirmação. Eu olhei para minha esposa, para minha filha, começamos a rir um para o outro, e Deus já confirmou a palavra, amém? E também o pastor estava falando de intimidade com o Espírito Santo, e nos conhecemos há pouco, no nosso Bidão Monte, e depois disso já tivemos outras oportunidades juntos, e Deus tem bradado com a glória de Deus, né, pastor? E ele estava falando de intimidade, de busca de Espírito Santo. E eu, sem dúvida, pelo pouco que já conheço o pastor, eu sei que ele crê na conexão com o céu, né, pastor? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava no meu trabalho e o pastor me mandou um WhatsApp perguntando se eu poderia vir aqui essa noite ministrar uma palavra. Ele falou que o próprio Espírito Santo soprou para ele que me convidasse para ministrar. Até então, não tinha entendido, vi como estava a minha agenda e falei: assim, vou me esforçar e vou. Falei com o pastor na hora que conseguiria chegar, se estaria na possibilidade da igreja. Ele falou: amém, pastor, tá sim, segura até esse horário e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Aí já atendi um pouco mais de cliente, liguei para minha esposa um pouquinho depois, falei para ela, não, amém. Aí cheguei agora há pouco em casa, já correndo, falei para ela deixar tudo ajeitado. Aí falei para ela, o pastor falou tudo, apesar de ter, sido assim em cima da hora, mas vamos lá, vamos dar lugar. Aí ela falou: é mesmo? Que horas que ele te mandou? E aí eu falei: peraí, deixa eu ver no WhatsApp. Aí eu olhei no WhatsApp, falei: me mandou tal hora. Ela falou: foi logo um pouquinho antes de eu falar para Deus que hoje eu queria ir num culto. Ela orou e falou para Deus que hoje ela queria ir num culto. Geralmente a gente não consegue vir no culto de sábado, porque sábado eu trabalho até 10, 10 e meia da
para a glória de Deus, foi mais ou menos a hora que Deus soprou na orelha do pastor e eis-me aqui, estamos aqui. Então, isso foi preparado pelo próprio céu, foi preparado por Deus, a minha vinda nesse lugar com a minha família, por isso que eu disse de conexão com o céu. Então vamos usar a palavra, amém? Gênesis 37, versículo 3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém. Creio que a igreja conhece, né? Como cheguei, já estava até sendo ministrado sobre José. E ali, José ganha uma túnica do seu pai. E essa túnica que José ganha do seu pai desperta a inveja dos seus irmãos. E ali seus irmãos, por sua vez, cheios de inveja de José, começam a tramar contra José, começam a bolar um plano contra a vida de José. E ali eles se reúnem e resolvem ir para o deserto e tramar contra a vida dele. E aí o pai de José vai lá e manda José se encontrar com seus irmãos no deserto. E quando chegando José lá, os irmãos dele vão lá, já tudo tramado, resolveram lançar José numa cova. Gênesis 37, no versículo 24. E tomaram e lançaram numa cova, porém estava vazia e não havia água nela. Vou começar a destacar alguns pontos. Muitas vezes, nós, como cristãos, como filhos, glória a Deus, aleluia, muitas vezes começam lutas e perseguições nas nossas vidas. Muitas vezes é dentro de casa, um irmão de sangue. Muitas vezes é na sua casa, um vizinho. Muitas vezes é no seu trabalho, começam a te perseguir. E muitas vezes nem entendemos por que passamos ou por que somos perseguidos. Glória a Deus, aleluia. Mas o que Cristo nesta noite vem dizer para nós? Como diz a própria palavra, pelo meu nome serás perseguido. Por que nos perseguem? Porque resolvemos servir ao Pai. Glória a Deus, aleluia. Porque resolvemos vir à presença do Pai, estender a mão e aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador, e nos colocamos na posição de filho. E quando nos colocamos na posição de filho, glória a Deus, aleluia, desce o brilho, desce a presença, desce o Espírito Santo. E aí o brilho do Espírito Santo começa a incomodar. E aí vem a perseguição, vem a luta. Muitas vezes, mesmo sendo jovem, na escola você começa a ser rejeitado e você não entende. Fala, nossa, mas eu nem fiz nada para aquela amiguinha, nem fiz nada para aquele amiguinho. Por que não me querem perto? Simplesmente porque nós temos o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aí começam essas perseguições. Então este brilho que já estava na vida de José, glória a Deus, aleluia, por quê? Porque ele era um filho obediente. Glória a Deus, aleluia. Ele se colocou na posição de filho. E aí isso incomodou os irmãos. E aí por sua vez os irmãos tramam e colocam José numa cova. E aí vamos novamente para a nossa vida. Muitas vezes estamos ali marchando, lutando, se esforçando para estar na presença do Pai, se esforçando para andar firme na presença do Pai, e aí vem as ciladas da vida, vem as situações da vida, e aí muitas vezes onde nos deparamos? No poço, na cova, no fundo do poço. E às vezes a gente reclama e até acha que foi o inimigo. Ah, já amou essa cidade, eis-me aqui no fundo do poço. O que eu vou fazer? Mas não. Muitas vezes, no processo, Deus permite que chegamos no fundo do poço. Porque quando estamos no poço, vamos conjecturar, vamos imaginar. Se caímos dentro do poço, numa cova, está ali um buraco, caímos lá embaixo. Só conseguimos fazer o quê? Olhar para onde? Para cima. Só para cima. Glória a Deus. E muitas vezes Deus permite o poço para olharmos para cima, para voltarmos a ter foco para onde? Ao Pai, ao céu. Olharmos para o Cristo. Glória a Deus. Por isso eu digo que muitas situações que Deus permite
convite, glória a Deus, aleluia, que passamos e que chegamos, é para que voltamos a olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para Cristo. Por isso eu digo nesta noite que o fundo do poço que você está é permissão de Deus, mas Deus trouxe aqui esta noite para profetizar que é o fim do fundo do poço. Porque estamos aqui olhando para o céu, olhando para o Pai, nos alimentando da presença e da palavra do Pai, e Ele vai nos tirar desse poço. Glória a Deus. Por quê? Porque estamos olhando para Ele, estamos olhando para o alto. Num sábado à noite, onde poderíamos estar na nossa casa, no conforto do lar, ou numa festa, ou na casa do parente, resolvemos vir para perto do Pai. Glória a Deus. Estamos aqui para olhar para o Pai, olhar para o céu, olhar para o foco. Glória a Deus, aleluia, e o céu vai agir a nosso favor nessa noite. E resolvemos estar perto do Pai. Glória a Deus, aleluia. No 31, então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Glória a Deus. O que eu trago nesta palavra para nós também nesta noite? Muitas vezes estamos ali, tomamos a posição de filho, viemos para perto do Pai. Muitas vezes já olhamos para o céu, saímos do fundo do poço e começamos a caminhar. E aí a gente fala, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Forma um caráter em mim, como o pastor estava falando de caráter de Cristo. E começamos, e marchamos, e estamos nessa direção. Glória a Deus, aleluia. E aí às vezes do nada vem um levante, novamente. Creio que qualquer um aqui que caminha com Cristo já deve ter passado por isso. Você está ali andando certo, não está fazendo mal nem para a direita, nem para a esquerda, nem para A, nem para B. E aí acontece uma situação que te caluniam. Glória a Deus, aleluia. Vão lá, armam e querem manchar a sua imagem. Assim como fizeram aqui. Pegaram a túnica, mancharam de sangue e levaram ao Pai. O que eles fizeram? Fingiram a morte de José. Muitas vezes querem matar o seu caráter, querem matar a sua imagem, querem manchar a sua imagem. Glória a Deus, aleluia, e levantam em mim e até mentem contra a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas há um Pai, há um Deus que verteu o verdadeiro sangue por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Por isso estamos de pé, estamos aqui, porque o sangue de Cristo foi vertido. E ainda que tentem mentir, caluniar, derrubar, o sangue do Cordeiro, glória a Deus, aleluia, que nos limpa e nos purifica, nos justifica. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu digo que muitas vezes, ainda que falem contra nós, se nós somente nos calarmos e nos mantermos a posição de filhos, o próprio Pai nos justifica. Por isso eu digo nesta noite, ainda que passe qualquer circunstância, qualquer situação, que estejamos focados no Pai, porque é Ele quem nos justifica. Glória a Deus, aleluia. Voltando lá para o 37:3, que José ganhou uma túnica. Glória a Deus, aleluia. E aí vem para nós também, muitas vezes, como fazemos para Deus nos abençoar? Porque o nosso foco é céu, lógico, primeiramente tem que ser. O alvo de um cristão tem que ser o céu. Temos que marchar em direção ao céu, temos que formar o caráter de Cristo. Mas esse Pai, esse Deus que é maravilhoso, também abençoa. Você vê aqui que o Pai resolve presentear o Filho, dar uma túnica diferente para o Filho. E aí entra na nossa vida. Quando nos colocamos na posição de filho, glória a Deus, aleluia, o Pai nos presenteia, nos abençoa. Mas quando? Quando colocamos na posição de filho obediente. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus lá do céu vê e fala, peraí, esse filho está obedecendo. Ele, como já foi falado, ele está jejuando, ele está orando, ele está vindo para a minha presença, ele está vindo para a minha casa. O que nós estamos fazendo quando fazemos tudo isso? Estamos nos aproximando do Pai. Glória a Deus, aleluia. E aí quando nos aproximamos, quando nós tomamos a posição de filho obediente, glória a Deus, aleluia, o céu se move. E aí vem a hora do presente, vem a hora da túnica, vem a hora que o Pai vai abençoar. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu profetizo que Deus vai entregar a sua bênção. Glória a Deus, aleluia. Mas para que Deus entregue a sua bênção nesta noite, você tem que se colocar na posição de filho obediente. Glória a Deus, aleluia. É na oração, é no jejum,
é na palavra, glória a Deus, aleluia, é estando na casa do Pai, glória a Deus, aleluia. É o único jeito do Pai abençoar o Filho, glória a Deus, aleluia. Porque como eu disse, se sairmos da posição, peraí, só uma festinha, só ir ali com o amigo, já desagradou o Pai, já se distanciou do Pai, glória a Deus, aleluia. E muitas vezes, quando tomamos essas atitudes, porque vem, o inimigo arma ciladas, vem os convites, e geralmente vem no dia que tem um culto abençoado. Aí é a hora que o inimigo tenta. Hoje tem um negócio bom ali. Aí é a hora que você vai se afastar do Pai. E aí o presente já estava ali na sua mão, a bênção já estava para chegar. E você vai lá e volta para o fundo da fila. Por quê? Se distanciou do Pai. Glória a Deus, Jesus. Por isso temos que nos esforçar para quê? Para estarmos perto do Pai. Porque quando estamos perto do Pai, o Pai cuida, o Pai prepara, o Pai abençoa, o Pai presenteia, glória a Deus e aleluia. E esse é o nosso Pai, o nosso Deus, que cuida, que zela. Amém? Amém. E quando falamos, de José, o que chama atenção também na palavra de José é o sonho. José é o sonhador. Glória a Deus e aleluia. E nós também somos sonhadores. Creio eu que todo mundo aqui tem sonho e quer realizar. E aí, José é o que desperta também ao invés dos irmãos, além da túnica, é o sonho. José vai lá, conta para os irmãos o sonho, fala que o sonho deles, e os irmãos já, como assim? Você vai governar sobre nós? E aí começa o processo da vida de José. Muitas vezes, quando nos posicionamos, quando queremos marchar com Cristo, aí começa o processo. E eu digo que o próprio Deus permite esse processo. Porque você vê, José, ele se tornaria governador. Mas aí, para se tornar governador, começa na vida de José um processo. Glória a Deus e aleluia. E aí eu levo para a nossa vida. Deus vai lá, usa o profeta e fala, vou te honrar. Mas não é do dia para a noite. Aí começa na nossa vida um processo. Você vê que José teve um processo, começou primeiramente indo parar no fundo do poço. E depois de parar no fundo do poço, José se torna escravo, é vendido como escravo. Glória a Deus, aleluia. E aí José, por sua vez, está ali e passa uma tribo de ismaelitas. E aí os ismaelitas pegam José e levam José para o Egito para vendê-lo como escravo. E aí eu volto lá atrás. Quando Deus tem projeto, quando Deus tem promessa, quando Deus tem propósito, o céu se move ao nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Voltando lá atrás, voltando lá em Abraão, quando Deus faz uma promessa para Abraão, que Abraão iria ter um filho, e esse filho seria Isaac. E aí Deus, por sua vez, manda um anjo e diz, e fala com a Sara também, que viria um filho. Então estava ali a promessa de Deus sobre Abraão e Sara. E a promessa de Deus sobre Abraão e Sara era quem? Isaac. Glória a Deus, aleluia. E aí vou voltar para a nossa vida. Muitas vezes a gente vai, Deus lança a promessa, lança o propósito, e aí a gente entrega tudo na mão de Deus. E aí, vamos lá em Sara novamente. Sara já tinha se lançado a promessa. Sara, por sua vez, vai lá e se mexe para a promessa se cumprir. O que Sara faz? Vai lá, fala com Agar. Vai lá, fala com Abraão. Sara vai lá e coloca a mão. E vai lá e fala com Abraão. Abraão, falei com a minha serva, se deitará com a minha serva e terás um filho. E aí vai se cumprir. E aí vai lá e nasce Ismael. Então, Deus prometeu. Deus, por sua vez, que não é homem que minta, nem filho do homem que cara se arrependa, iria cumprir. Mas Sara entregou na mão de Deus, mas resolve colocar a mão. O que tem remete a nós? Muitas vezes colocamos na mão de Deus, mas tiramos. Quando? Quando resolvemos nos movimentar para o propósito se cumprir. Glória a Deus. E muitas vezes, quando Deus promete, igreja,
A gente não precisa nem se movimentar, é crer, permanecer, ficar perto do Pai, cumprir os princípios como já foi dito, Bíblia, jejum, oração, igreja, glória a Deus, aleluia, e esperar que o céu vai se mover a nosso favor. E aí, por sua vez, Sara vai lá, coloca a mão, e aí vem Ismael, glória a Deus, aleluia. Saiu do contexto de Deus. Por quê? Porque a promessa era Isaac, glória a Deus, aleluia. Mas Deus, por sua vez, vai lá e cumpre a promessa, e Isaac nasce. E aí, vem Isaac, vem Jacó, e aí vem José. Então, voltando, José da linhagem de Abraão, mas também, por sua vez, Ismael também da linhagem de Abraão, glória a Deus, aleluia. E Deus, para que a palavra dele não caia por terra, vai lá e joga uma promessa sobre Ismael, e promete que Ismael seria uma das maiores tribos de guerreiros, e se cumpre. E aí Deus, glória a Deus, aleluia, para formar o contexto dele, anos e anos e anos à frente, gerações e gerações e gerações à frente, glória a Deus, aleluia, vai lá e faz a tribo de Ismaelita cruzar com quem? No fundo do poço? Com José. Glória a Deus, aleluia. Para quê? Para o plano de Deus se cumprir lá na frente. O que eu remeto? A igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele faz, Deus, Ele promete, Deus, Ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. E ainda que até hoje você se movimentou e tentou colocar a mão, eu digo que Deus veio nesta noite para te dizer, glória a Deus, aleluia, que é um tempo que Deus vai se movimentar para se cumprir, mas simplesmente, glória a Deus, aleluia, se posicione perto do Pai, não se mexa, não coloque a mão, porque Deus vai arrumar o que você fez com as suas mãos. Glória a Deus, assim como Deus fez com Israel. Ele foi lá e usou essa mesma tribo para cumprir uma promessa na vida de José. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se movimenta a favor dos propósitos dele se cumprir na vida do cristão. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo, igreja? Você está entendendo o poder do nosso Deus? Deus pegou uma coisa que o homem pôs a mão lá atrás. Deus usou a favor para a promessa dele se cumprir. Esse é o Deus que servimos. Glória a Deus. Mas para esse contexto acontecer, glória a Deus, eu volto a dizer, temos que estar perto do Pai. Glória a Deus. Temos que estar na presença do nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. E aí, por sua vez, cruza lá a tribo de Ismaelita, pega José, vem de José, escravo. E aí José, por sua vez, como escravo, se destaca. Mas como assim escravo? Ali José começa a mostrar o seu caráter. Quando eu cheguei, o pastor estava falando de caráter. O que o cristão tem que zelar? O caráter. Glória a Deus, aleluia. Temos que zelar pelo nosso caráter. Está ali, escravo, José fez com excelência. Faxineiro, faça com excelência. Glória a Deus, aleluia. Eu pego o papelão, faça com excelência. Porque quando fazemos com excelência, estamos agradando a Deus. Porque Deus está vendo o nosso caráter. E ali José, por sua vez, nesse processo, vai lá, de escravo, se torna mordomo. José vai parar lá no palácio. E José faz com excelência. Mais uma vez mostrando o seu caráter. E aí, por sua vez, vem a tribulação novamente na vida de José. José está lá fazendo com excelência, governando o palácio, e aí vem a mulher de Potifar, novamente aponta José. Glória a Deus, aleluia. Se remete também a nós, como eu disse, está fazendo com excelência, está fazendo com caráter, vai vir acusações, vai vir provas, e é na hora da angústia e da prova que a gente tem que mostrar o nosso caráter. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou falar um testemunho breve. Até mesmo esse testemunho, aqui minha família, né? Participou disso. Então, estava congregando no ministério. E aí, lá a gente reveza para ficar na porta.
E aí neste dia estava eu na porta lá. E é como eu digo, igreja, o que derem para você fazer, faça com excelência. Está aqui minha família que é testemunha, não só eu como eles. Tudo que dão na nossa mão, tanto de trabalho quanto de ministério, nos esforçamos para fazer com excelência. E aquele dia, não tem ninguém, fica na porta. E estou ali na porta, olhando tudo, olha o carro, sai lá fora. E justo neste dia, como minha irmã congrega lá, o esposo dela tinha problema com álcool. E aí nesse dia o esposo dela foi lá, tumultuar na igreja. E aí foi, gritou, falou, até que chegou um momento que ele começou a quebrar uma porta lá de baixo. E aí eu estava na porta, ele teve que ir lá. Tive que ir lá. E aí ele veio para cima, e logicamente somos seres humanos, a carne gritando. Eu antes de me converter, qualquer coisinha achava que não, tem que ligar, tem que fazer, tem que resolver. Mas aí, quando eu resolvi dar um passo para Cristo, a primeira coisa que eu falei para Deus: Senhor, forma o meu caráter. Glória a Deus. E cada dia eu me esforço para quê? Para ter o caráter de Cristo. E aí aquela circunstância, ele quebrou a porta e ele veio para cima. E aí eu fui e coloquei a mão nele. Quando eu coloquei a mão nele, ele se manifestou. E aí eu fui levando ele, e aí ele desmaiou e caiu no meio da rua. E aí eu clamando, orando, falando: Senhor, me dá força, Senhor, porque minha carne queria gritar a todo momento. E ali ele caiu. Nossa, o resto dos obreiros desceu alguns, a parte da igreja desceu. Aí eu fui e falei: o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajudar esse homem. Aí falei: pastor, abre o carro dele. Aí vai eu, peguei aquele homem, coloquei sozinho dentro do carro, ele acordou. O que está acontecendo? O demônio que usou ele para causar tudo aquilo foi embora e deixou ele lá sozinho, passando vergonha. Aí ele foi, olhou: o que está acontecendo? Eu falei: calma, está tudo sob controle. Pega seu carro, vai embora. Aí conversamos com ele: não, tá bom. E aí voltou, foi naquele contexto, terminamos o culto. E ali, quando eu subi de volta, eu coloquei meu joelho no chão e glorifiquei a Deus, porque ali eu vi que o meu caráter estava sendo formado como o caráter de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque eu tive a oportunidade de agir na minha carne, de agir como homem e resolver aquilo ali. Mas Deus, por misericórdia, me deu força. E eu resolvi da forma que o Espírito Santo me conduziu. Glória a Deus. Então, igreja, é isso que eu quero dizer, chegar. José, com caráter formado em Cristo, foi parar na prisão. Mas o que ele fez como carcereiro? Foi um carcereiro com excelência. Se destacou na prisão também. Então, é o que eu digo: o que Deus colocar na nossa mão, fazemos com excelência. Porque a palavra dele fala: seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Quando fala isso, glória a Deus, aleluia, igreja, é em tudo. É no trabalho com pequeno salário, para você chegar no melhor, você tem que dar valor naquele, glória a Deus, aleluia. E o Senhor se agrada disso, glória a Deus, aleluia. E para continuar o testemunho, esse homem, ele foi depois e acabou começando a ir na igreja. E justo numa vez que ele foi, eu tive a oportunidade de ministrar. E no dia a palavra era de exortação. E eu, para a exortação, eu falo: Senhor, não é para mim, Pai, não me usa nisso, eu reluto. E aí, a palavra foi dura. E eu falava: Pai, está todo mundo ministrando, está todo mundo de cara feia. Acho que eu vou apanhar quando eu descer daqui e falar com o Espírito Santo. E aí, quando termina o culto, quem vem na minha direção e fala que a palavra foi totalmente para ele? Aquele mesmo homem. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem falou que aquela palavra foi totalmente de encontro para ele. Minha família está aí, é testemunha. Falei: glória a Deus, Pai. O céu se mexeu a favor daquela alma. Glória a Deus, aleluia. E ali, mais uma vez, eu vi que vale a pena ter o caráter de Cristo. Porque se eu ajo no meu caráter, na minha força, vou lá e resolvo do meu jeito, essa alma, eu ia ter que prestar conta com ela no céu. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, vale a pena termos o caráter de Cristo. Voltando para José, glória a Deus, aleluia. E está ali José no cárcere, e José fazendo com excelência, e José acabou dando na mão de José a chave do cárcere. E José teve a oportunidade de fugir dali, porque você está preso, te dão a chave na mão, e José, com caráter formado em Cristo, ele vai lá e fica, e coloca aquele lugar em ordem. E chega a oportunidade de José,
que na mente de José ele falou: opa, vieram lá o copeiro e o padeiro. E aí falaram de sonho. José: opa, agora é a chave de eu sair desse lugar. E aí José, por sua vez, revela o sonho do padeiro, do copeiro. E aí ele fala: vocês vão sair. E vai lá e fala para Potifar de mim. Até então parecia que ali era a saída de José. Mas quando lemos essa palavra, não foi bem assim não. José ficou por mais 2 anos naquele cárcere. O que eu venho dizer para a igreja? Igreja, não devemos colocar a expectativa do projeto de Deus no homem nem na mulher. Temos que confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele que faz, é Ele que provê, é Ele que realiza. E aí Deus, por sua vez, para a glória não ficar na mão do homem, Deus não permite que de imediato esses 2 homens falam do nome de José. E José, por sua vez, ficará por mais 2 anos. Por quê? Estava tendo que formar um caráter verdadeiro de Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. José fica ali por 2 anos, até que Deus resolve soprar o nome de José. Glória a Deus, aleluia. E é dessa forma, igreja. Eu, filho de crente, fiquei muito tempo, fora da presença de Deus, e eu fui uma promessa de Deus na vida da minha mãe. E quando essa promessa foi prometida, falaram para ela que nasceria um pregador da palavra. Minha mãe já tinha quase 50 anos e operada. E aí se cumpriu. Nem ela acreditou, mas se cumpriu. E eu mesmo, quando Deus usava o profeta para falar, não acreditava. Glória a Deus, aleluia. E onde estou hoje? Glória a Deus, aleluia. Estou aqui. Uma promessa de Deus se cumprindo. Minha mãe já foi para a glória, está lá no paraíso esperando o céu inaugurar. Mas a promessa está aqui se cumprindo. Ela começou, ela viu o princípio dessa promessa. O nome de Deus ser glorificado na vida dela. Glória a Deus, aleluia. E o que eu venho dizer também com essa passagem? Eu nunca cheguei e falei para o pastor: pastor, eu prego, pastor me chama, pastor me convida. Mas o céu se move a favor dos dele. Glória a Deus, aleluia. Porque o próprio Espírito, através da oração da serva, que falou que queria estar no culto, soprou para o pastor e eis-me aqui pregando a palavra. Foi assim com José, glória a Deus, aleluia. José soprou, Deus soprou no momento certo o nome de José. E aí José, por sua vez, vai até Potifar. E chega lá em Potifar. Glória a Deus, aleluia. E aí vai lá e fala, Potifar pergunta: você é o que decifra os sonhos? E por sua vez José, depois de ter passado por escravo, por mordomo, por presidiário, carcereiro, José chega lá, perante a Potifar. E aí José já tinha passado todos os processos. Por isso eu digo, igreja, para o projeto de Deus se realizar, temos que ter paciência com o processo. Glória a Deus, aleluia. Porque vamos passar o processo. Glória a Deus, aleluia. E aí José, depois de passar por todo esse processo, chega perante Potifar. E aí ele vai e distingue o sonho. Glória a Deus, aleluia. E ele vai lá e fala o sonho. E quando estamos perto do Pai, pautados em Deus, oração, jejum, palavra, vamos lá, vem o problema. E o próprio Deus nos coloca na posição de solução. Porque, glória a Deus, aleluia, quando voltamos para José não somente decifrou o sonho, falou que viria o problema, mas José se colocou na posição de solução. Glória a Deus, aleluia. Por isso, igreja, quando estamos posicionados com o caráter de Cristo, nós somos a solução. Nós somos o que vai fazer o ID de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, muitas vezes, o que te fere, você vai tornar o remédio. A própria pessoa que te feriu vai te procurar. O pastor falou aqui de remédio. Você vai ser a solução, vai ser o remédio. Porque, como diz, é fácil amar quem te ama e amar o seu inimigo. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes Deus, para formar o nosso caráter, vai trazer quem te feriu, para você ter que orar, para você interceder, para você ajudar. E aí que vem o caráter de Cristo. O pastor estava falando de José. José teve essa oportunidade quando se tornou governador e deu de frente com os irmãos dele.
José teve a oportunidade de se vingar dos irmãos. E que, por sua vez, com o caráter de Cristo formado, o que José faz? Vai lá e traz para perto. Vai lá e ama. Vai lá e ajuda. Glória a Deus, essa é a posição de quem tem o caráter de Cristo. Vou falar mais um testemunho breve, que a gente vai marchando com Cristo, e Cristo vai permitir situações para quê? Para o nosso caráter ser formado. Nós temos que passar processo para o caráter ser formado. Eu sou cabeleireiro, tenho um salão, e só nesse mesmo lugar lá, primeiro eu trabalhei com os outros, e aí Deus me abençoou, eu abri essa porta, eu já estou há 18 anos no mesmo lugar, para a glória de Deus. Comecei bem cedo nessa profissão. Deus também falava que era uma promessa dele, porque através dessa profissão eu ia ter liberdade de falar do nome dele, de orar pelas pessoas, e para a glória de Deus está se cumprindo. E aí no processo, eu lá convertido, aquele primeiro amor, me esforço até hoje para não se afastar desse primeiro amor, e estou lá buscando jejum, palavra. E aí um vizinho meu que até então eu considerava um grande amigo, do nada esse vizinho, sem motivo, se levanta contra a minha vida. Ele é de porta comigo, eu tenho comércio aqui, ele tem do lado, porta com porta. E aí começou a igreja, um processo. Esse homem começou a fazer trabalho de bruxaria lá na minha porta. E aí, lá, muito irmão frequentava, lá chegava, não estava sabendo de nada, que eu nem abria a boca, só orava, só clamava, só buscava, falava, Senhor, por que isso, Senhor? E aí, às vezes chegava o irmão lá e nem sabia de nada, que eu chegava lá cedo, estava sem trabalho, já lavava, já jogava tudo fora. Aí o irmão chegava e falava, irmão, o negócio aqui está feio, hein? Deus está mostrando que fizeram um trabalho para essa porta baixar. Aí eu começava a rir, irmão, o que foi? Eu falei, é verdade, lá veio hoje aí. Deus ia lá e revelava, e eu ia lá, e orando, buscando, jejuando. Cada vez mais eu orava, eu falava, Senhor. E esse processo, igreja, foi 1 ano da minha vida nesse processo. E aí, esse processo foi árduo. E aí, depois de 1 ano, toda manhã antes de sair eu me revestia, orava muito. E aí, depois de 1 ano, eu mais um dia ali, orando e falava, Senhor, não estou aguentando mais não, essa batalha espiritual aí, não acaba, não cessa. Esse homem ia lá e me xingava, já era um senhor de idade. A esposa também, os dois iam lá, cheio de demônio, falava até palavras de baixo calão, e eu me calava, não falava nada. Eu falava, meu Deus, vai estar nessa batalha. E aí depois de 1 ano eu orando, o Espírito Santo vai lá e fala, ó, você vai lá, vai chegar lá hoje, e vai pedir perdão para ele, e vai abraçar ele. Falei, não, deve estar ficando louco. E aí, falei, não, Senhor, não é possível. Deve ser da minha cabeça. Aí continuei orando. Aí o Espírito Santo novamente falou, você vai chegar lá, você vai abraçar ele, vai pedir perdão para ele. Falei, não é Deus não é possível que esse meu Deus que eu sirvo vai fazer isso comigo não. Aí continuei orando. Aí na terceira vez o Espírito Santo bradou, gritou, falou, você vai. Aí eu, né, por minha vez, falei, tá bom, Senhor, eu vou. Mas, Senhor, já que tu gritou e falou que eu vou, então eu quero um sinal. Falei, Pai, toda vez que eu chego, ou tem cliente meu ou cliente dele, Senhor. Se é tu que está falando comigo, ele vai ter que estar sozinho. Cheguei lá, o homem estava como? Sozinho. Falei, pronto, Pai, agora eu não vou desobedecer. Cheguei lá, chamei ele. Foi. Eu peguei, abracei ele e falei, perdão, me perdoa. Quando eu falei perdão, igreja, esse homem começou a chorar que nem criança. E aí ele debruçou no meu ombro, glória a Deus, aleluia, ele não parava de chorar, e chorando, chorando, chorando. E aí ele, eu te perdoo. Falei, amém. Para que você precisar, eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, ele se tornou o meu melhor amigo. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu nem peço as coisas, ele vai lá me oferecer. Precisa de troco, precisa disso, precisa daquilo. Ainda por o nome do Senhor ser glorificado mais ainda, daqui minha família testemunha de tudo isso. O filho dele está no processo aí, começou a andar comigo e está no processo de conversão. Está indo até a palavra de Deus comigo. O nome do Senhor ser glorificado. Mas para mim, chegar nesse ponto, Deus permitiu um processo de 1 ano.
E aí, o que me feriu, glória a Deus, aleluia, eu acabei se tornando um remédio na vida dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora, pela misericórdia do Senhor, eu estou sendo remédio na vida do filho dele. Glória a Deus, aleluia. Esse processo do filho dele, minha esposa acompanhou, que eu chegava falando para ela, vamos orar. O filho dele tinha até já se separado. Aí começou, eu falei, não, irmão, vou orar por você. Não, eu não sou nem crente. Eu falei, não, ó, nem minha família está sabendo, nem fala nada. Comecei a orar em prol do casamento. E para a glória de Deus, Deus restituiu esse casamento também. Hoje é o meu melhor amigo. Hoje, por nome do Senhor ser glorificado, a evangelização que eu faço na rua, ele não deixa nem eu tirar dinheiro do bolso. Não, eu vou pagar tudo. Nem crente ainda, mas Deus já está trabalhando ali naquele lado. Então, glória a Deus, aleluia. Para o céu se mover ao nosso favor, nós temos que deixar o Senhor formar o caráter de Cristo. Ah, me xingou. Irmão, não xinga de volta. Me agrediu. Não agride de volta. Só podemos provar que temos o caráter de Cristo quando a pessoa nos odeia e nós amamos. Glória a Deus. E o nosso Deus permite para o nosso caráter ser formado. Porque muitas vezes a gente acha, não, né? Há circunstâncias sim que é o adversário. Mas muitas circunstâncias o Senhor permite para o nosso caráter ser formado. Ah, essa luta, esse levante é o diabo. Não, Deus permite. Assim como lá em Jó. Deus vai lá e por sua vez fala para o demônio, observasse o meu servo Jó? Até então o demônio nem tinha visto Jó ainda, mas Deus queria formar o caráter de Cristo em Jó, e sabia que Jó superaria aquela prova, glória a Deus, aleluia, e permite, e assim na nossa vida, porque a palavra do Senhor lá em Coríntios fala, aquele que permite a prova, dá um escape. Deus permite a promoção. Mas esse mesmo Deus, quando estamos pautados nele, Ele é o nosso escape. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Até aqui foi o que Deus me deu para trazer para a igreja. Amém? Dá tempo da minha filha louvar o louvor? Pastor? Vou passar a oportunidade para a minha filha louvar. Amém? Está no horário aí? Amém? Levita Daniele.